Olá, pessoal, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Magno Vieira falando diretamente com vocês aqui de Belo Horizonte, com muito orgulho, né? Há 15 anos, um supervisor da Herbalife, empresa que nesses 15 anos aí tem mudado muitas coisas na minha vida, na vida da minha família, através de uma boa nutrição, através de aprendizado, de relacionamento, de ambiência, de tudo. Aqui nós somos um grupo de pessoas, né? Que está em busca aí de evoluções, melhorias. Nós nos encontramos aqui toda segunda, quarta e sexta-feira, às 6 horas da manhã, para que nós possamos estudar um livro, estudar um podcast, trocar ideias aqui, buscar conhecimento com um, buscar com o outro, dar aquele chute para o gol, entrar em ação, para que a gente possa transformar isso aí em sabedoria. E no livro fala sobre isso, né? Sobre ação. E nós temos um canal pelo Telegram, nós temos um canal pelo WhatsApp, as pessoas mais participativas, que gostam de estar com a gente aqui ao vivo, né? Nós temos um canal também pelo YouTube. Você que está chegando hoje aí, que gostou do conteúdo, gosta de livro, gosta de estudar, gosta de trocar ideias, de falar sobre livros, ativa o sininho aí para você ser lembrado do próximo episódio e, obviamente, também, se gosta de participar, entre em contato com a gente, com alguém que te convidou, alguém que você conhece aqui, que participa do Clube do Livro aqui, para que você possa se juntar com a gente aqui na segunda, quarta e sexta. E o livro de hoje cara, são coisas assim, né, maravilhosas, vivendo, quer dizer, realidade, amando na realidade e aprendendo na realidade. É vivendo, amando e aprendendo. Quer dizer, é ação, no meu entendimento, isso aqui é vivendo, amando e aprendendo. Tudo ação, né? Porque se fosse viver, amar e aprender, seria completamente diferente. Então, aqui ele colocou, talvez outras pessoas aí tenham tido outro entendimento, mas quando eu entendi isso aqui, vivendo, amando e aprendendo, eu entendi que isso é uma ação direta, né? Para que a gente possa nos evoluir diariamente, né? E, e hoje, né, quando se fala lá, né, o primeiro tapa que eu vou dar aqui sobre o livro é que o sonho de hoje é a realidade de amanhã quando entramos em ação, que é exatamente lá o livro, né? O Vivendo, Amando e Aprendendo. Eu simplesmente amei isso aqui porque o meu sonho de hoje, as coisas que eu tenho declarado, as coisas que eu tenho anotado, as coisas que eu declaro todos os dias e que eu entre em ação para que isso aconteça, com certeza absoluta, é a minha realidade do amanhã, do mês que vem, do ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 30, 40, 50 anos, que com certeza absoluta eu vou estar lá firme e forte, com muita energia, muita saúde e cada dia mais aprendendo para que eu possa me tornar uma pessoa melhor e transformar, transbordar também na vida de pessoas. Para fazer o chute para o gol, para trocar ideias sobre o livro, que é sensacional, de desenvolvimento pessoal, né? Nós temos muitas pessoas legais aqui, pessoas que estudou, pessoa que está aqui, que tem muito conteúdo também. Nós iremos para onde aí, para nós, para que nós possamos pegar opiniões de outras pessoas. Ei, gente, bom dia. Vou começar aqui. Sou Lília Ribas, estou falando da Vila Deputado Augusto Clementino. E esse livro é muito lindo, né? A hora que eu busquei ali, fui lá no podcast para poder dar uma ouvida, eu percebi que ele falava do segundo capítulo do livro. Então, eu falei, deixa eu dar uma procurada aqui e ver o que que tem, né? Aonde está esse primeiro? E fui subindo os vídeos, subindo, aí lá embaixo eu achei o primeiro, né? Na hora que ele fala da apresentação do livro, do prefácio, da introdução, e aí conta um pouquinho da história, né, do Léo Buscaglia. E foi muito interessante porque ele foi uma criança que ele não aprendeu a falar.
Então, ele não falava, né? Ele foi crescendo, ele foi aumentando a idade e ele não conseguia falar. Ele falava assim, ele não aprendeu a falar inglês. E aí, de repente, quando ele chegou na idade de ir para a escola, eles colocaram ele numa escola de crianças especiais. E aí, lá no livro, fala exatamente assim, que eles confundiram a sua inabilidade linguística ou sua habilidade linguística desajeitada com retardo mental. Então, ele foi para uma escola de crianças especiais e ele teve um professor, né, de apoio ali para ele, mas esse professor foi muito mais do que alguém que ensinou para ele a falar inglês. Foi uma pessoa que ensinou para ele amorosidade. Então, ali naquele início da vida dele, né, enquanto criança, talvez num momento de maior aprendizado, né, de maior percepção e de recepção daquilo que estava aprendendo, ele recebeu um professor amoroso, né? Então ele aprendeu inglês e ele entendeu que o problema dele não tinha nada a ver com a parte intelectual, mas tinha a ver com a parte da fala. E aí ele se tornou um fonoaudiólogo. E ele fez a graduação, ele fez mestrado, ele fez doutorado, e sempre nas áreas de patologia e desenvolvimento da fala. E aí o mais legal foi que ele se tornou um professor universitário. E nas aulas que ele dava, ele percebeu que tinha alguns alunos, né, que participavam na aula ali né, de qualquer maneira, mas que tinha um grupo muito especial, que tinha brilho nos olhos, que vibrava com as coisas que ele ensinava. Mas no meio desse grupo tinha uma menina que ele era encantado com ela. E um dia essa menina sumiu. E na hora que essa menina sumiu, ele falou, gente, vou procurar onde que está essa menina, e ela tinha tirado sua própria vida. Então, ele ficou assim, muito assustado com aquilo que se ensinava dentro da universidade, que eram conteúdos muito pesados, muito técnicos, para algumas pessoas muito muita pressão. E aí ele falou, eu vou fazer uma coisa diferente. E aí ele criou um curso que não era obrigatório, então era uma disciplina facultativa dentro da faculdade, mas que falava do amor, que falava da vida, dos comportamentos humanos, mas que estimulava todo mundo ali a se amar. Então, assim, dentro desse curso que ele criou, apesar de não ser uma disciplina obrigatória, o curso só ficava lotado. E as pessoas ali tinham a possibilidade de falar sobre si, de ouvir outras pessoas. Então, ele começou a perceber que fazendo aquilo ali, ele estava ajudando as pessoas a conhecer o amor, a conhecer a si mesmo. E uma coisa que ele falou assim, da questão de viver intensamente com uma existência relevante. Então, ele levou para aquelas pessoas ali algo muito tão profundo que era se entender. E falando assim, nós somos, né, humanos vivendo uma experiência, nós somos espírito vivendo uma experiência humana. Então, ele falava da imortalidade, né? Então, que essa nossa passagem aqui, né, ela não pode ser alguma coisa que vai acontecer e que vai passar, né? Que a gente não vai usar a nossa presença aqui no mundo para aprender, para enxergar as belezas dele, né? Para encontrar a plenitude. E aí, ele falou assim dessa vida como uma continuidade, como a possibilidade da gente estar aprendendo continuamente, e fala da questão de sermos, num determinado momento, nós seremos aprendizes, mas num outro momento nós seremos professores, mas que a gente nunca seja professor querendo que os alunos fiquem sempre presos a gente. Vamos para a gente construir uma ponte entre o professor e o aprendiz, mas um pouco depois para a gente ir lá e quebrar essa ponte, para que esse aprendiz não fique preso a quem foi o seu professor, mas que ele crie suas próprias pontes, e aí ele passa a ser professor de outras pessoas, né? E traz o tempo todo o tema do amor, mas assim, eu fiquei muito encantada com as coisas que foram faladas nesse podcast, porque tem muito a ver, né, com o que a gente está vivendo hoje, de transformação, de crescimento, de aprender com as coisas
as escolhas, né, sejam certas, sejam erradas, mas de estarmos aí dentro desse processo de desenvolvimento, tanto pessoal, né, como de quem está ao nosso redor, né? Vamos para mais considerações aí, porque foi um podcast fantástico, né? A gente vai para onde? Ótimo dia para todo mundo. Olá, gente. Aqui é a Lúcia, falando de Brasília. Amei esse resumo, a gente saber de onde que veio a origem desse livro. Amei a Lília ter feito um resumo tão maravilhoso, porque o Léo, ele era um italiano migrante para os Estados Unidos, né? E ele tinha muitas qualidades, mas às vezes a sociedade exige apenas aquilo que lhe interessa, né? Quer dizer, ele não tinha ainda desenvolvido a linguagem. Então, quem não desenvolve a linguagem é doente mental. Vamos taxar, vamos colocar, vamos estigmatizar, né? E graças a ele ter encontrado um professor amoroso, né? Provavelmente esse professor salvou a vida dele, né? E no podcast, a parte que eu achei mais interessante é quando ele fala muito que a gente tem que descobrir a nossa essência e em que a gente é bom, e a gente valorizar no que a gente é bom. E a gente vive muitas vezes numa sociedade e que exige que a gente seja bom em tudo. E quando você não consegue ser bom em tudo e você procura ser bom em tudo, você se torna uma pessoa medíocre, porque você não bota a sua essência em ação. E ele deu aquele exemplo fantástico, né? Que nos alerta para que a gente não torne nossos filhos medíocres, a gente não se torne essa pessoa medíocre quando a gente não conhece a nossa essência e não valoriza. E aí ele deu o exemplo do coelho, né? São de vários animais que chegam na escola e o currículo tem que ser único, igual e valorizado igualmente para todo mundo. E no final, na aula de correr, o coelho ganhou, mas quando o coelho vai para a aula de aprender a voar, porque eles colocaram uma ave, um pássaro, né, cada um com a sua característica, o coelho foi campeão da corrida, mas jogaram ele numa árvore e ele cai e quebra a pata. E aí ele, depois, quando veio vamos lá, quem é o esquilho ele foi ótimo para fazer escalada, mas na hora que colocaram o esquilo para nadar, ele se molhou, resfriou, adoeceu, ficou fraco. Então, cada animalzinho, depois alguém conta essa história bem bonitinha, porque eu não estou sabendo contar a história, tem que aprender mais a contar a história, né? Chegou na hora da prova, né? O coelho não conseguiu ser o melhor porque ele estava com a patinha quebrada e ele não correu com toda a sua essência aqui, né? Da sua habilidade de correr. O esquilo não conseguiu escalar bem porque não tinha se alimentado bem, estava doentinho, então não deu o seu melhor. A ave que voa muito, quando foi no treinamento, botaram ela para escalar e ela quebrou o bico. Tentando escalar, ela teve que usar o bico, então ela não se alimentou bem. Na hora que chegou a hora do teste, todo mundo tinha que ser bom em tudo, ela não foi boa nem no que ela era boa, porque ela sem o bico não comeu bem, estava fraca. Então, o que aconteceu? Todos tiraram nota 6, todos foram medíocres, né? E nenhum mostrou a sua total potencialidade. Então, é esse cuidado, muitas vezes, quando a gente não conhece a nossa essência, quando a gente não sabe realmente o que a gente é bom, o que a gente pode fazer do melhor. E o compartilhar, muito legal na parte do livro, que ele fala que nós vivemos no interrelacionamento. Então, assim, por que nós estamos aqui nesse grupo? Alguém aqui é bom numa disciplina, como quantos a gente aprendeu aqui com o Magno, ensinando a gente a fazer pergunta, ensinando coisas que ele coloca no dia a dia. Quanto a gente aprendeu com cada um que está aqui, com Poli, com Jaque, Lília, Sérgio, Ana Maria, Gerlânia, todo mundo que está aqui nessa sala me ensinou um pouco. Por isso que estamos aqui, para que a gente trabalhe no que a gente ainda não é bom, mas que a gente possa ser ponte e ensinar, e estar sempre nesse espírito de estar aprendendo e ensinando. E é muito legal quando ele fala que o sentimento do amor a gente traz, mas aprender a amar é uma habilidade, né? Quer dizer, então muitas vezes a gente pensa que fulano é isso, e a gente taxa as pessoas, coloca dentro de uma caixinha do que a gente taxou, e a gente não sabe que nós somos seres humanos em constante evolução, em constante aprendizado, né? Então, gente, é muito empolgante, eu amei ver tudo isso que a gente fala aqui resumido em um livro, e nós vamos para onde agora? Bom Bom dia. dia. Polly queria falar também.
Gente, bom dia. Quem está falando aqui é Priscila. Falar rapidinho com vocês aqui, que eu também amei esse podcast. Para mim, assim, foi muito... não digo revelador, porque são coisas que a gente ouve, mas que a gente precisa de ouvir cada vez mais. E complementando com o áudio que Lúcia encaminhou para a gente, eu digo sim. Digo sim a uma educação amorosa. Eu digo sim aos meus filhos. E lá ele diz que a palavra mais bonita que existe é o sim. Porque é aquela que mostra toda a positividade, todo o olhar para aquilo, para o nosso desenvolvimento, para as nossas potencialidades. E muito incrível. E eu gostei muito sobre a abordagem do amor. Porque a gente pensa no amor como esse substantivo abstrato, e você acha que a pessoa nasce com ele, morre com ele, cada um ao seu modo. Mas não, a gente também aprende a amar. E isso traz esperança, porque a pessoa pode construir algo novo. E o tempo todo lá fala sobre isso, sobre o ressignificar, sobre o reconstruir, sobre o reaprender. E eu tenho aprendido muito o reaprender. Reaprender a amar, reaprender a aceitar o outro com suas limitações, reaprender a me amar também, observando os meus pontos de melhoria, observando aquilo que eu sou imperfeita e não exigindo tanto de mim, indo passo a passo, aprendendo, tentando corrigir aquilo que é possível e levando e sempre dizendo sim, sim, sim a mim, sim ao outro, sim às nossas conexões, aos nossos relacionamentos. E como foi dito também lá no podcast, que foi incrível, nossa, eu achei muito bacana a forma como a pessoa ela apresentou o resumo, e eu fiquei encantada, porque, gente, ele falou só de um capítulo, eu tenho que ler esse livro. E aí me perdi, né? Aqui a professora diferente também, né? Que se perde em seus pensamentos e tem aprendido também ser mais amorosa. Eu já vi isso em vários lugares, e dizendo que um professor, além de levar o conhecimento, a informação, ele precisa levar essa humanidade. Então, o principal de tudo é a humanidade, é esse relacionamento, é a motivação, é o incentivo, porque o nosso papel principal ali é estimulá-lo, porque a motivação ela é interna, né? Mas o meu papel ali é como mediadora, é aquela que incentiva para que ele crie, como vocês falaram, a sua ponte. Ele consiga ser independente, porque a informação está no mundo. Se você quer informação, você olha nos computadores, olha na internet. O que a gente pode fazer é mediar essa informação e ir trabalhando ali valores, trabalhando a questão de viver em comunidade, porque a sala de aula é uma comunidade. A sala de aula é algo que é heterogêneo, e não adianta a gente querer trabalhar como se a gente uniformizasse todos, porque a sociedade ela não é uniforme. Cada um tem suas particularidades, cada um tem suas questões sociais, religiosas e sistêmicas, que hoje tem estudado muito sobre o sistema, né, a questão familiar, como que cada um tem um olhar para as coisas. Eu tenho a minha verdade, os meus alunos têm as verdades deles. Quando eu era aluna, eu tinha professores que tinham o manual do professor, todos nós temos, na verdade. E a resposta certa era só aquela que estava ali no livro. E hoje, como professora, hoje não, há mais de 15 anos que eu já tenho trabalhado, eu já tinha essa percepção, porque eu já tinha um olhar diferente para
para interpretação textual e compreensão textual, e aí eu percebo como que eu tenho 30 alunos na sala, se eu pedir para cada um explicar ali o seu olhar, cada um vai dizer de uma forma. E elas estão erradas? Não, elas estão diferentes. E a gente tem que entender isso, que ali é lugar de ter voz, ali é lugar de se apresentar, de já ter um primeiro momento de coragem de ir à frente. Eu dou aula particular para alguns alunos no horário do almoço, e são só 4 alunos na sala, mas aí eu peço para eles são alunos bem inseguros, eu peço, vai lá na frente, conta para a gente o que você entendeu. Só o ato dele, mesmo que a sala esteja vazia, tem as cadeiras, ele vai lá na frente, ele se empodera ali, ele cria uma coragem, mesmo que ele não tenha público suficiente. Já é um primeiro exercício para que ele depois vá subindo a escadinha ali da coragem, da determinação e da autoconfiança. Então, muito bacana. Eu estou nesse processo aí também de aprender a amar cada vez mais e ficando cada vez mais orgulhosa de realmente estar olhando para a educação de outra forma, olhando de uma forma mais humana. Eu fico até emocionada aqui, porque realmente nós vivemos tempos muito difíceis, em que queriam que a gente fosse modulada ali, naquela caixinha, todo mundo da mesma forma. E isso é impossível. Quando você espreme uma criança, um adolescente numa caixinha, como os animais, o esquilo, o coelho, as suas potencialidades elas são reduzidas e ele não consegue explorar outras que ele não tem, e a que ele tem, ela fica apagada. Então, que a gente possa reconhecer os nossos verdadeiros talentos e que a gente se transforme em especialistas nesses talentos, nesses dons, e que o que a gente conseguir aprender está bom demais. Agora, o que a gente é bom de verdade, que você seja reconhecido por aquilo que você faz de diferente. E, às vezes, é difícil encontrar o talento, porque o talento é tão natural que a gente nem percebe que é um talento. E aí que a gente possa olhar para dentro e ver o que eu faço com facilidade. E aquilo que eu faço com facilidade é aquilo que realmente vai ter um diferencial no mercado de trabalho, nas nossas relações familiares, nas nossas relações de forma geral, em grupo. E ontem eu fiz um trabalho muito legal sobre isso, porque eu tenho uma percepção muito grande, eu sou muito visionária, eu percebo alguns talentos nos meus alunos, e tem hora que eu brinco que é tipo aquelas fases da Revolução Industrial, cada um faz uma coisa. Aí eu falo assim, ô fulano, você que é ótima no recorte, você vai recortar as figuras. Fulano, sua letra é excelente, vai lá e escreve para a gente atrás. Isso com crianças de 9 anos, eu fiz isso ontem. Eu fiz várias etapas de trabalho, eu fiz 10 etapas de trabalho e eu fui direcionando para cada um o que cada um poderia fazer para a gente criar os nossos fantoches, que hoje tem apresentação teatral. Então, tem muito que melhorar, tem muitas questões ainda para aperfeiçoar como profissional, mas eu sei que eu estou no caminho certo, fico muito feliz aí quando vem esses livros, que a gente percebe que a gente está na trilha correta. Gratidão por tudo, Deus abençoe a todos vocês e que hoje façamos um dia extraordinário. Sim para todo mundo. Beijo. Bom dia, gente. Poliana, falando aqui de Itabira. Deixa eu dar minha contribuição aqui, que eu achei muito interessante na hora que ele fala assim: e toda vez que aprendemos algo novo, nos tornamos pessoas diferentes, né? E aí ele foi falando também que as relações são passageiras. Então, eu casei uma coisa com a outra, porque se a gente aprende algo novo, é lógico que as relações serão passageiras, se a pessoa não estiver no mesmo processo.
porque a gente não vai dando conta de conviver com uma pessoa que ela não está no processo de aprendizagem, de desenvolver, de melhorar, né? De cada dia buscar algo novo. E eu percebo isso dentro do meu espaço. Eu tenho uma cliente minha que ela é igualzinha a mim. Ela ama, ela valoriza sentar, tomar um chá, fazer um drink diferente. Drink que a gente fala é tipo drink funcional, né? Que a gente tá nessa vibe aí de fazer umas coisas funcionais, diferentes. E aí eu faço, ela experimenta, ela curte isso junto comigo. E tem outras lá que, assim, por mais que elas queiram, igual tem uma que sempre me convida para alguma coisa na casa dela, mas ela não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com o que eu penso, não tem nada a ver com as minhas atitudes. E aí eu fico assim, gente, tipo, não dá, porque o pensamento é totalmente diferente. E aí ele associou que a vida é uma viagem, né? Então, assim, quando ele falou que as relações são passageiras, ele falou assim também, sabe por quê? Porque hoje tem uma pessoa que está trabalhando com você, amanhã ela já não está mais. Hoje a pessoa está trabalhando no departamento, amanhã ela pode estar em né, outro departamento. Então, as relações realmente, elas serão passageiras por vários motivos. E a gente tem que entender isso. Por isso, a gente não pode depender das pessoas. A gente tem que depender de nós mesmos. Então, por isso que o nosso ser, a nossa pessoa, tem que ser a pessoa mais importante para a gente. Porque se a gente depositar a importância no outro, toda vez que esse outro não tiver mais presente, a gente vai sofrer muito. Então, se a gente valorizar a gente, nossa, ai que delícia, hoje eu sou diferente, hoje eu estou mais. Não, eu sinto que eu estou melhor, eu sinto que eu aprendi mais, eu sinto que eu estou mais evoluída. E aí a gente vai se apaixonando por nós mesmos. E aí, por exemplo, ontem eu estava conversando até com um irmão meu. Ele falou que, né, assim, coisas de família, tá muito decepcionado muito decepcionado com o outro. Eu falei assim, olha, não coloque nunca no outro uma expectativa alta, porque você vai se frustrar. Sabe por quê? Porque vão entrar outras pessoas na vida dessa pessoa. E hoje, gente, eu tenho percebido tanto isso. E assim, é uma coisa até que eu queria dar uma dica, né? Não sei se vocês já perceberam, né? Todos nós temos o lado bom e o lado ruim. E tem pessoas que entram na nossa vida, infelizmente, para estimular o nosso lado ruim, para potencializar o nosso lado ruim. Tem pessoas que estão à minha volta que eu nunca tinha visto ou sentido o lado ruim dessa pessoa. Tipo assim, sabe aquela pessoa que você fala assim, gente, não, eu quero copiar essa pessoa, eu quero modelar essa pessoa. Nossa, que pessoa que sempre tem uma sabedoria, que é uma pessoa pura, calma, tranquila. Mas aí entra uma outra pessoa e consegue potencializar o pior lado dessa pessoa. E aí você fala assim, meu Deus, eu nunca imaginei que eu fosse ver o lado ruim dessa pessoa. Então, assim, que nós sejamos a pessoa que sempre potencializa o bom do outro. Sempre a gente estimula o bom, o que aquela pessoa tem de bom, né? Então, assim, a vida realmente é uma viagem, né? E essa viagem, como minha sogra fala, né? A vida é como se fosse uma estação, como se fosse um trem. E nas estações descem pessoas, sobem outras pessoas, e cada estação vão mudando, as pessoas vão mudando, né? E que nós possamos aí ser sempre a mola propulsora do bem, do lado bom das pessoas, porque o lado ruim, ele não precisa aparecer, né, tanto, diante de um mundo que já tem tantas decepções, né, a gente já decepciona tanto, quando a gente coloca expectativa alta no outro, né, que é o que a gente não deveria fazer, a gente vai decepcionar mesmo, porque são pessoas em constante processo de evolução. A gente está aqui para evoluir, para nós aqui, o nosso time aqui, falando assim, do nosso grupo aqui, segunda, quarta e sexta, a gente está estimulando o quê? O lado bom do outro,
Porque todas as vezes que eu falo uma coisa aqui, um livro, que eu faço um comentário legal, que eu aprendo a fazer perguntas, que eu aprendo a cada coisa aqui, né, que a gente vai aprendendo um com o outro, eu estou potencializando, cada um de nós estamos potencializando o lado bom de nós mesmos aqui, né? Então, que a gente possa fazer isso fora daqui, que a gente possa potencializar o que, por exemplo, toda vez que eu estiver com Magno, com Lília, com qualquer um de vocês, que eu consiga potencializar o que vocês têm de bom, o que vocês podem me ensinar a eu me evoluir, né? A eu me evoluir. Então, que a gente possa ir com muita responsabilidade, né? Com muita sabedoria, que a gente possa ser luz na vida do outro. Então, era isso, era esse comentário aí que eu queria fazer, né? Era essa dica que eu queria dar e que tenhamos realmente, que façamos um dia maravilhoso, extraordinário, que a gente possa potencializar o lado bom de todas as vezes, todas as pessoas que cruzarem nosso caminho hoje. Nós vamos para onde? Ô, Poli, eu quero dar um chute pro gol aí sobre dois itens que você falou, né? Que é muito importante, estou aqui prestando bastante atenção. Sobre quando a gente começa, né, a aplicar aquilo que a gente vai aprendendo. Que, por exemplo, eu trabalho o tempo inteiro em mim e aplico isso durante o dia. Em momento nenhum eu aplico isso só com algumas pessoas específicas. O fato de fazer pergunta, o fato de evitar falar a palavra negativa, isso eu aplico todos os dias. O fato de dirigir quando eu estou sozinho, quando eu estou com alguém, de ter o autocontrole emocional. E muitas vezes fala ali também, dando uma voada para a ambiência. Eu sinto que tem pessoas que estão no meu meio que se sentem incomodadas com isso, entendeu? De eu evitar falar ou não, de eu pensar para falar. E às vezes até me critica assim, no bom sentido, tipo assim, fica gozando, sabe? Ela está pensando para falar, para evitar falar ou não, entendeu? E quando, às vezes, se aplica muito o autocontrole emocional, às vezes a pessoa diz assim, você é assim mesmo o dia todo? Você pratica isso sempre? Aquilo ali, às vezes as pessoas falam com um ar de crítica, assim, sem... Porém, eu atuo o tempo inteiro praticando aquilo que eu aprendo, sempre, todos os dias, e também, que fala lá no livro, de transbordar isso para outras pessoas. Quando eu falo com a pessoa, desde quando eu aprendi a falar, faça um dia extraordinário, faça uma ótima viagem, faça um dia magnífico aí no seu espaço hoje, em momento nenhum, eu dou bom dia para a pessoa, eu falo boa viagem para você, bom dia para você. Eu só falo exatamente, faça uma boa viagem, faça um bom dia, e isso eu pratico e eu explico para a pessoa por que eu estou falando aquilo. Porque quando eu falo faça um bom dia, é porque está despertando um gatilho na pessoa para ela fazer um bom dia, entendeu? E aí a ambiência, às vezes, começa a criticar a gente por praticar coisas que a gente aprende e começa a atuar. A Priscila está pedindo a foto aí. A Priscila está pedindo a foto aí. Vamos tirar a foto? Uma janelinha que possa abrir. Vamos abrir a janelinha para ficar bem, bem bela essa foto. Alguém mais vai abrir a janelinha? Então, vamos lá, né, gente? Vai ser no 3 mesmo. 1, 2, 3. Não saia que eu vou colocar lá no grupo. Ô, Magno, só enquanto você coloca no grupo, mas olha, veja bem, hoje eu enxergo igual a crítica, igual você está falando aí, né? Se a pessoa está te criticando porque você está tentando evitar falar o não, aí todas as vezes que a pessoa faz uma crítica, tipo assim, não, Paula é boba demais, pelo amor de Deus, não sei o quê, tá em que mundo? Eu penso assim, oh, meu Deus, coitada, é tudo que ela pode me dar. Infelizmente, ela não está no mesmo processo que a gente está, de evoluir. Aí isso me trouxe leveza, de eu pensar assim, não, que dó.
É tudo que ela pode me dar. Se ela é ignorante comigo, eu falei, não, meu Deus, que dó. É tudo que ela tem dentro dela para me dar. Então, assim, eu acho que ficou mais leve, sabe? Pode. Olha como que eu aprendi, como que a gente aprende aqui. Uma fala, né? Porque às vezes, e isso acontece muito na ambiência nossa, né? Do dia a dia, né? Com algumas pessoas. E isso aí que você falou agora, de usar isso aí, nossa, é tudo que essa pessoa pode me dar. Aqui, já senti leve. Com certeza. Só Bom para demais, Paula. ilustrar um pouco. Deixa eu achar a palavra aqui. Isso aí que você buscou para sua vida, né? De se sentir leve, porque, cara, é tudo que aquela pessoa pode me oferecer, pode me dar naquele momento, né? Agora, gente, Beleza. vocês me fizeram lembrar quando eu entrei logo na Herbalife, que a gente ia falar dos produtos para as pessoas, e as pessoas ficavam falando assim, mas eu não preciso, eu já me alimento muito bem, mas a gente tem que emagrecer sem precisar dessas coisas, e eu não uso remédio. Aí, por mais que a gente explicasse que era uma nutrição, não sei o quê, e a pessoa, eu lembro uma vez, nunca eu esqueci, eu estava entrando no banco, próximo do local onde eu trabalhava, e era um centro clínico, e um dentista que tinha uma sala do lado da minha, estava também no mesmo banco, olhou para o meu boto e falou assim, olha só, pergunte-me como, tinha perca peso agora, pergunte-me como. E ele estava bem acima do peso, sabe? Ele olhou para mim e falou assim, eu não quero saber disso não. Aí eu só sorri e falei, quando quiser saber, já sabe onde me procura, onde me encontra. Quer dizer, eu só falo para quem sabe. E lá dentro de mim, eu pensei isso que a Polly acabou de falar. Coitado, ele não sabe o que está falando, sabe? Quantas vezes até Jesus falou assim, coitados, eles não entendem ainda a minha linguagem, né? Então, dá um sentimento de dó mesmo, mas veio um sentimento mesmo, não foi só uma coisa intelectual. E eu esqueci aquele acontecimento. Gente, não passou um mês, a secretária do dentista bate na minha porta e fala, o doutor está querendo que você vá lá agora. E eu, uai, comigo, aquele que quase me bate porque eu estou usando um boto, né? Então, assim, exatamente, o momento, às vezes, a pessoa que mais agride a gente é porque aquilo está lhe incomodando, né? Quer dizer, quando ele falou para mim, olha, eu não quero saber não como é que perde peso, no fundo ele queria saber, mas não era o momento dele. Então, coitado, ele não estava pronto ainda, né? Então, é algo que a gente realmente tem que tomar essa consciência que no livro mesmo ele fala, algumas pessoas, às vezes, momentaneamente, você pode se afastar dessas pessoas, né? E que ele fala assim, a única coisa que você não pode se afastar é da sua família, mas também não deixe que essas pessoas roubem a sua essência, não deixe que essas pessoas lhe impeçam de ser você mesma, porque você quer participar de um grupo. E, às vezes, porque você quer ser incluído dentro de um grupo, você perde a sua essência. Então, o que a gente não pode nunca é perder a nossa essência, tomando consciência que nós somos um ser que vivemos em relacionamento. É tanto que ele fala numa parte do podcast, que ele fala assim, lembra um momento muito feliz da sua vida, você estava sozinho ou você estava na convivência? Então, a felicidade vem dessa convivência. Então, às vezes, a convivência nos machuca tanto e a gente vai para o isolamento, como eu não preciso de ninguém. Então, a partir do momento que você coloca na cabeça, porque o outro está te fazendo sofrer, você não precisa de ninguém, você está indo para o caminho que você não está te levando o seu ser pleno, o compartilhar, estar pronto para aprender a cada dia, e você está aprendendo e você está ensinando, e ele fala que amor não se acaba porque você está doando, né? Então, quanto você mais dá, né, mais brota, né? Então, gente, nós vamos para onde agora? Eu O amor sei é que igual tem muita planta gente querendo falar. medicinal, né? Quanto mais você colhe, mais nasce, né? O amor é uma coisa multiplicadora porque é vibracional, né? E essa coisa do ser diferente, eu sou prova viva de como isso dói, mas aí se aprende a ressignificar e ter um olhar de compaixão. Eu acho que a palavra é compaixão com o outro, sabe? Eu desenvolvi muito isso dentro de mim, que eu me senti muito inferior, porque eu era muito diferente de todo mundo. E aí, quando eu fiquei de adolescente para jovem, quando eu era jovem, era Jaque Zen, né? Aí todo mundo Jaque Zen, porque eu não bebia, era bem diferente do contexto. Aquilo me doía. Eu não tinha compreensão e maturidade de ver que cada um é um e que a questão de escolher as tribos, né? Você tem que se afastar mesmo, mas aí você não pode se isolar. Você tem que se aproximar da sua essência que a gente falou
na segunda-feira, muito sobre essência, né? Então, um livro vai linkando no outro mesmo. E até como uma inspiração divina, uma assessoria maior. E aí a gente se aproxima de pessoas que têm aquela identidade para nutrir também, porque a gente tem que trocar. A troca é quando você afirma o que você crê. Você precisa ensinar, porque você reafirma para si próprio o tempo todo. E é um feedback, né? A gente que é terapeuta, e qualquer um que está aí, todos nós que estamos aqui, dentro do seu trabalho, quando você acrescenta na vida de uma pessoa, é tão bom para você mesmo, é tão bom, porque é imediatamente o feedback assim, interno, né? E esse livro me chegou em 1982. Foi um dos primeiros livros de autoajuda, assim, de reconhecimento humano, né? Desenvolvimento humano. E eu me apaixonei com ele, me apaixonei. Ele era todo estraçalhado de tanto que eu lia, porque eu me identifiquei muito com o que ele falava. Eu acreditei muito nisso, eu acreditava muito nisso na época, né? Hoje eu vivo isso. Mas eu achei assim que quando ele coloca o exemplo da natureza, tem muita ligação com a natureza, que eu tenho uma ancestralidade indígena muito forte. Então, Deus, para mim, é presente na natureza. E aí, quando ele fala que a natureza é a maior mostra para nós humanos da transformação, que a gente está para se transformar, né? A própria estação faz isso o tempo todo, a gente está agora saindo do inverno, indo para a primavera. Então, a transformação é constante. Então, a gente volta na metamorfose, né? A gente está sempre mudando. E o amor é a mola propulsora, né? Mas ele questiona muito a educação. E, infelizmente, a educação, ela nos engessa muito, né? A educação, como ela é passada, né? Aquela coisa em série, ela engessa e limita a nossa essência, né? Então, eu sou muito grata às pessoas que desenvolveram o trabalho da Escola Waldorf, que é quem tem filho, sobrinho, é tão interessante procurar esse ensino, porque lá não existe métrica, lá existe o lúdico, o brincar, para que a criança desenvolva a potencialidade dela através da música, da arte. As crianças fazem a comida, elas brincam, elas bordam. É uma coisa linda, assim. Depois que ela começa a alfabetizar. E são crianças que ficam diferenciadas, humanos diferenciados. Eles vão fazendo a diferença na vida das outras pessoas, porque elas vão conectando a essência o tempo todo, o dom, porque o grande lance é o dom. A conexão com a essência é fala do dom, né? Então, ele fala, né? Sinto muito pena de você se for governado pelo que pode medir, pois eu tenho curiosidade pelo incomensurável. Né? Então, isso é lindo, porque a gente tem que estar buscando o diferente o tempo todo. E a ponte que uma pessoa faz com a outra, ela é disruptiva. E aí ela cai, ela destrói, porque você tem que se reconstruir e construir laços, amizades e troca o tempo todo. Senão fica ali igual, né? A ponte ficou para lá, para cá. Não. Então, você troca com a pessoa, depois você se reconstrói. Isso é muito lindo, né? Isso é muito lindo, né? Aprendendo sempre o aprendizado novo, sempre sei que nada sei, é uma máxima que todos nós temos que ter, porque é cada dia um aprendizado novo, né, gente? E às vezes uma criança, uma pessoa que vem bater na sua porta. Hoje eu tenho o hábito de, quando eu vou fazer compra, eu já compro alguns alimentos básicos, porque eu moro no centro da cidade, em Diamantina, Minas, Jaque França, falando aqui, terapeuta e coach. E muitas pessoas batem pedindo comida, qualquer coisa, dona, pelo amor de Deus, meu filho está com fome. Então, eu sempre, quando eu compro, eu acho que é um hábito que a gente tem que ter, porque pelo menos nutrir ali a esperança, porque na hora que eu entrego, eu busco algum contexto e dou uma fala para abrir assim a luz, sabe? E é o mais bacana, né? É o mais bacana, você vê que você acende a esperança na pessoa. Isso são pontes que vão se reconstruindo. E para a gente, você vira e fecha a porta e fala, ai, gratidão, porque são hormônios que você desenvolve dentro de você, que é maravilhoso, né? E isso não é fácil, porque o mundo hoje está muito depressivo. Eu vivi uma experiência, tantas pessoas na juventude que me discriminaram, que riram, até pouco
muito tempo atrás, né? Inclusive antes da pandemia, quem conviveu comigo vê isso e ridicularizaram pelo trabalho, pela forma como eu vivo, pela minha fé. Tiveram que me pedir auxílio na época da pandemia, porque alguém da família estava morrendo. E eu fui com uma amorosidade, assim, me protegendo, às vezes online, às vezes presencial, mas aí você vê a vida, ela é tão rápida, ela é tão, ela nos ensina tanto com isso, do cuidado com o que você fala, do cuidado com o que você pensa, com o que você emana para o outro, porque a gente está aqui para trocar, né? E a gente faz isso muito bem nesse grupo, né? São tantas cores aqui, né? Tantos saberes diferentes que a gente vai trocando. Mas o Léo é um cara assim, eu fiquei. Ele fez a diferença na minha vida, o Léo Buscaglia. Para mim, ele foi assim, ele andava comigo, aquele livrinho dele. Depois eu descobri o amor, né? O livro Amor. Ai, que lindo! Mas primeiro foi esse, um dos primeiros livros que chegaram na minha mão, né? Ensinar a amar. E ele era chamado de Doutor Amor, porque ele ensinava, né? Ele tinha um curso de amor, que era uma matéria optativa, né? Olha que coisa mais linda, né? Aula de amor, né? E a gente lembra de Mestre Jesus, né? Amai-vos uns aos outros. Porém, vocês esquecem, a maioria das pessoas esquece o resto da frase, como a ti mesmo. Então, aí a gente lembra do autocuidado, né? Primeiro a gente, dentro, mergulho interno, para depois você ter o que doar, né? E receber do outro interno. Isso é a razão da vida, isso é a razão do existir. Só que a gente entra com o ego, todos nós, né? Ego é montanha atrás de montanha, você vai lapidando ali ao longo da vida. E entra o racional e a educação engessada, que nos faz pensar igual. E aí a gente deixa de mergulhar dentro da gente e descobrir a essência do ser. E descobrir a razão do que a gente veio fazer no nosso dom, que aquilo é que vai acrescentar na vida. E é aquilo que você vai levar. É o que você deixa com o outro, é o que você leva. Né? Então, a gente precisa estar desconstruindo todo esse saber, esse ensino, propiciando aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, às crianças, e está incentivando as pessoas que têm filho a um outro saber, a um outro conhecer. Coloca seu filho na música, coloca seu filho na natação, que é um esporte em vez o futebol tudo bem, né, tudo bem, mas a natação é água, é emoção, deixa a pessoa mais perceber, é silêncio. Você só pode respirar, então você mergulha dentro de si. Você tem que mergulhar dentro de si, ué. Pra você fazer a técnica direita, você falar, você afoga. São coisas que a gente vai ajudando o ser humano a entrar dentro, porque tem que ser dentro, gente. A gente tem que ter essa essência conectada para a gente poder descobrir um saber diferenciado, né? E é isso. E a dança, Jaque? Fala aí da dança. A dança, com certeza. Estamos juntando. E aí, gente, é tanta fala linda, né, que ele fala, e o aprendizado é contínuo, né, gente? Mas tem uma fala dele, assim, que eu ando com ela, porque eu amo, e eu acho muito importante estar falando, né? Se eu pudesse te dizer um único desejo, ter um único desejo na vida para você, seria devolver você a você. Não em termos de egocentrismo, mas em termos de tornar você a pessoa mais maravilhosa do mundo. É essencial que você alcance o ponto em que possa se pôr em frente do espelho e dizer: espelho, espelho meu, quem é o mais incrível? Aí, Magno, ele coloca incrível, viu? Estou falando as palavras dele. Quem é o mais incrível de todos? E acrescentar na resposta ao espelho: você, meu velho. É muito lindo, né? Muito lindo. Essa coisa do autoconhecimento, da autoajuda, da gente levantar e alimentar a nossa essência e também o nosso ego, no sentido positivo. Porque a gente é persona, a gente é máscara que troca. A gente tem que estar bem, né? E aí são todas essas ferramentas que a gente conhece e vem falando ao longo do tempo, né? Hoje é o dia do raio branco. Aqui, antes de encerrar, antes de encerrar, tem um minutinho, vamos ouvir o Sérgio. Sérgio, as mulheres hoje não deram voz para os homens lá. Fala. Nossa, é amor, né? Demais.
Mas tem tanta coisa para falar ainda que eu acho que a gente tem que continuar com o próximo capítulo. Ótimo tema. Sensacional, eu estou aqui deslumbrado, né? Quando a gente fala em amor, né? Amor é isso, né? É aquela vontade de falar, de expressar, de fazer acontecer. E, nossa, gratidão por tudo que vocês, ouvindo vocês aqui, vocês falaram tudo que aquilo que a gente é realmente ali na essência, né? E o que eu destacaria ali, né, que ele coloca ali, né, a singularidade, né, e a especificidade, né? Cada um de nós tem ali, né, algo específico, né, singular ali que é nosso, né? E esse compartilhamento aqui é gratidão. Não se preocupe por eu não falar o que eu aprendi Que aqui, com lindo. certeza em Não, outro momento nós vamos poder estou brincando. compartilhar. Mas é porque eu vi o Sérgio várias vezes ligava o microfone e nós, pum, pum, eu digo, "Ixi, ele já ligou e desligou esse microfone várias vezes." É um aprendizado do amor, olha Mas, só. olha, quero ouvir nos próximos aqui o Claudinho, o Moisés, todos os homens também, porque a mulher fala demais, esses homens têm que brigar com a gente. Mas mulher tem um útero, né? A gente tem que lembrar que nós, visceralmente, a gente tem um órgão de transformação. E o que faz? Qual é a mola propulsora da transformação? É o amor, que o próprio Léo fala muito no livro, né? Ela é a mola da transformação e da ponte, de ressignificar e de transformar o mundo. Então, é intrínseco para a mulher, por isso que a gente se empolga tanto de falar de amor. Porque a gente veio fazer essa transformação, de transformar, a gente tem a capacidade de transformar uma semente em vida, né? Então, isso é muito amor para acontecer, né? A transformação acontece com amor. Então, Sérgio, eu entendi que você entendeu tudo. Beijo, Fechado. gratidão. Pode fazer o fechamento, já que deu a hora. Então, hoje a Terra recebe o raio branco, né? De Serapis Bey, que é um mestre ascensionado que hoje emana, e esses dias aí a gente recebeu um reforço aí universal muito grande aí, tem pessoas que até estão vendo coisas aí à noite, né, no céu, está tendo um reforço maior. Hoje a purificação está acentuada. Então, o que você precisa purificar dentro do seu ego, nós precisamos purificar dentro do nosso ego, que a gente se permita limpar. E existem várias técnicas de limpeza, né? A gente já falou muito aí. Então, que a gente possa aproveitar essa energia e se limpar do que não deixa a gente conectar a nossa essência para seguir leve, para cumprir a nossa missão usando o nosso dom, né? Quartou com amor. Amor. E muita A gratidão. vida é um processo de aprendizagem, então aprendemos a amar. Né? Sempre, sempre. Vivendo, amando e aprendendo sempre. O amor é como um espelho. Quando você ama outra pessoa, ela se torna seu espelho e você o dela. E refletindo o amor de cada um, você enxerga a infinidade. Ai, Marcolina. E você é o exemplo vivo disso. Porque Beijo. 50 anos de muito amor na sua história, vocês dois são um casal de inspiração. E essa falha é sua Obrigada. cara. Linda, Obrigada. linda. Beijo para todos. Gratidão. Lúcia, tá fechado, Lúcia. Seu microfone tá fechado. Beijo.